Agora Emerson Pansieri tá chegando com notícias celestes. Tudo bem, Pansieri? Um abraço, boa noite. Um abraço pra você, Cirilo, boa noite pra quem nos acompanha também aqui na reunião da turma do bate-bola. Grande xará, o Edu Panzi, Nação Celeste. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande e tá nos maiores campeonatos do mundo. Cirilo, a manchete hoje da turma do bate-bola, bem positiva. Por quê? Porque Matheus Vital trabalhou normalmente com os companheiros na Toca da Raposa. Ele que ontem teve um problema na lombar, sentiu a lombar, né? E aí, para evitar qualquer tipo de situação mais chata e mais complicada, fez um trabalho na fisioterapia, um trabalho determinado aí também pelo departamento médico. Hoje foi a campo. E a outra notícia é que Álvaro Barreal fez uma atividade interna no tornozelo, mas que pelo jeito não é nada grave, não é nada sério. Ontem até o Panzi tinha falado, tá na hora de guardar o jogador se for preciso. Então, foi o que aconteceu, não precisa ter aquela situação de deixar todo mundo apreensivo. Pelo jeito é um tratamento mesmo para que possa ter o atleta aí nos trabalhos e nas janelas de atividades ao longo da semana que vem, já pronto para essa preparação final para o duelo contra o São Paulo, Cirilo. Boa, Pansieri, a turma tá na expectativa para o retorno do Cruzeiro para a sequência da competição. Esse período de data FIFA é um período de ausências aí importantes, quanto à recuperação de atletas, enfim, o Cruzeiro tá se adequando aí para deixar todo mundo em boa parte física, né? No momento mais positivo para a volta do Brasileirão. Para quem tá perguntando, é Cruzeiro e São Paulo, domingo, dia 15 às 6h30, mesmo horário inclusive com Bahia e Atlético, é a rodada de número 26. Cruzeiro tem já a sua situação de tabela regularizada, né? Número de jogos aí já adequados aí à normalidade. Ainda tem muitos jogos pendentes, alguns disputados aí nesse meio de semana. Não é o caso do Cruzeiro. Primeiramente, quero saber se está tudo bem, Edu Panzi. Tudo bem, Cirilo? Tudo bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Ótimo finalzinho de sabadão para nós. Para todos nós. Ô Panzi, esse meio de semana eu te perguntei, foi durante o intervalo interativo, acho que a gente pode trazer essa discussão para o rádio também, relacionada ao Cruzeiro. Porque há muitas questões, há muitos questionamentos relacionados ao que causa preocupação nesse momento e o que é trazido de positivo. Porque o Cruzeiro, ao mesmo tempo em que é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, passou por uma oscilação, ficou numa sequência de jogos. O que te preocupa nesse Cruzeiro nesse momento e o que você encara como positivo nesse trabalho do Fernando Seabra após 25 rodadas disputadas? O que me preocupa é o exagero nas cobranças, né? Porque a oscilação ela é normal no futebol brasileiro. O Cruzeiro oscilou, foi para a parada FIFA com uma ótima vitória, um grande resultado contra o Atlético Goianiense, num jogo complicado, né? Não só pelo adversário, mas pelo horário, pela baixa umidade que a gente vive em Belo Horizonte, o forte calor, isso tudo pesa. O Cruzeiro havia jogado no meio de semana, o adversário não, mas venceu. Então foi para essa paralisação, para esse período de treinamento com vitória no G6 do Campeonato Brasileiro, diminui a pressão, mas que em determinado momento foi muito exagerado. Isso acaba atrapalhando, traz ansiedade para os atletas, a ansiedade atrapalha o time nos jogos. E eu acho que foi um período de oscilação absolutamente normal, principalmente em se tratando das trocas, né? O Cruzeiro passou a utilizar mais os jogadores contratados, o que é normal também, aí não vai nenhuma crítica, mas sentiu. O time teve uma queda de rendimento, até pela adaptação dos jogadores, alguns ainda precisando entregar melhor fisicamente, como é o caso do Wallace, para mim o maior exemplo da inferioridade física dos jogadores que chegaram, outros precisando entregar ainda tecnicamente, o Caio Jorge era um deles. O Caio Jorge passou muito tempo sem jogar, vindo de lesões, não vinha sendo aproveitado no Frosinone, então também precisando de um período de adaptação e muita gente cobrando, e eu entendo o lado do torcedor, mas uma cobrança muito exagerada, de tem que jogar, não serve, a contratação foi errada, tem que tirar fulano, colocar ciclano, e não é por aí. Tem que ser feito com calma, e eu espero que o Seabra aproveite muito bem, os atletas também, esse período de treino. Falei aí sobre o Barreal, né? Para o jogador 2-3 dias, recupera a condição física e põe para treinar. O Barreal não precisa de entendimento tático. Ele já estava aí jogando como titular, peça importante nesse Cruzeiro do Fernando Seabra. Então, Cirilo, aproveitar muito bem esse período, esse restante de data FIFA, para readquirir condição física para alguns atletas, entrosamento para outros, porque a parte técnica do Cruzeiro, a parte tática, eu acho que vai muito bem, obrigado.
O Pansieri falou do Barreal e falou do Matheus Vital. Inclusive do Barreal nós já tínhamos comentado ontem a situação dele ter deixado o treino mais cedo. E quanto ao Matheus Vital, qual que é o papel do Vital nessa sequência da temporada do Cruzeiro, com uma mudança de configuração aí no time, com mais gente chegando pro setor de meio campo? Qual o papel dele para a sequência da temporada? É um coadjuvante pouco utilizado. O Seabra, na minha cabeça, eu acho que o Vital é um reserva do Matheus Pereira. E nem sempre será, né? Vai ter jogo que o Matheus Pereira não vai jogar e o Seabra vai fazer opção por outro jogador, dependendo do adversário, aonde for o jogo, enfim. O Vital tem sido pouco aproveitado, ele já teve oportunidades, já teve sequência, em determinado momento até aproveitou, mas veio lesão, em outros momentos não aproveitou as sequências que teve. Então é um cara que tá aí, é pro elenco, acrescenta em quantidade ali no banco de reserva, mas ele não é tão aproveitado por culpa única e exclusiva dele, Vital, e não de diretoria, de torcida por cobrança ou não, porque ele já teve muitas oportunidades, Cirilo. Siga Emerson Pansieri. O Cruzeiro, Cirilo, que dentro do Campeonato Brasileiro, você falou dessa parte de aproveitamento, jogos, né? O Cruzeiro quinto colocado, 41 pontos em 25 jogos, são 12 vitórias, também 5 empates e 8 derrotas. 34 gols a favor, 26 contra, com um saldo de 8. Onde eu quero chegar com esses números? Agora, no Mineirão, Cirilo, que é o tema que eu vou trazer em termos de informação, essa multa que o Cruzeiro vai pagar, que passa aí um pouquinho dos 3 milhões para essa empresa que faz essa comercialização de jogos mesmo, né? Tem esse trabalho que já fez com várias equipes, o Cruzeiro mesmo já tinha feito em outras ocasiões. O Cruzeiro acha que a questão técnica vale muito mais do que qualquer grana, do que qualquer outra coisa. Mais do que isso, é Mineirão lotado, não teria certeza que o Mané Garrincha ia estar lotado. Você está fazendo uma referência aos 4 jogos vendidos previamente pelo Ronaldo Fenômeno. Informação que antecipamos aqui na Itatiaia. Você ainda estava no Rádio Esporte, você se lembra. Então, essa era uma das partidas que estava nesse pacote. O Cruzeiro entendia que ali o jogo contra o São Paulo também, Cirilo, tem muitos torcedores do São Paulo na capital do Brasil, né? Brasília tem muitos, também na região metropolitana ali, que são chamadas cidades satélites. Então, é importante ter esse apoio do torcedor e com esses números que eu trouxe, vale destacar que no Mineirão, 100% de aproveitamento. O Cruzeiro não perdeu no Mineirão. Então, vale destacar esse ponto de ter aí um jogo com a necessidade do Cruzeiro vencer. A gente tinha falado já, né, Edu, da bizarrice que foi 100% essa... não, porque teve um empate. Sim, mas não perdeu. Não perdeu. A gente tinha falado já da bizarrice que foi a venda de jogos, aliás, quase que sem bloqueio, né, impedindo apenas a venda do clássico contra o Atlético e a venda de um Cruzeiro e Flamengo. A liberdade aí da venda de jogos aí da sequência da competição do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi atrás para tentar regularizar e trazer e minimizar, né, essa saída aí de Belo Horizonte. Acabou conseguindo e conseguindo 2 situações e agora pagando essa grana que o Pansieri está destacando. A importância de jogar no Mineirão, de jogar em Belo Horizonte para essa campanha do Cruzeiro, Edu. Assim, eu odeio fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Mas pode ter sido uma necessidade a venda desses mandos, né? O Ronaldo estava passando por dificuldade no Cruzeiro, mas eu também entendo como uma grande bizarrice, né? Porque por mais que você consiga ali 1 milhão, colocar 1 milhão no bolso, você perde muito, né, cara? O Cruzeiro em Brasília, ele sai da sua casa, ele pega um gramado pior, ele tem que viajar e, especificamente contra o São Paulo, ele joga fora de casa, porque a torcida do São Paulo seria maior que a do Cruzeiro, apesar de ter muito cruzeirense em Brasília também. Até acho que o público seria bom nesse jogo, porque são 2 grandes torcidas na região, Cruzeiro e São Paulo. Mas, cara, outra coisa é jogar no Mineirão, né? Para 60 mil pessoas, para 55 mil pessoas, um campo bom, um gramado muito bom, o estádio que o Cruzeiro ainda não perdeu na competição. Aliás, o primeiro jogo que o Cruzeiro foi obrigado a sair do Mineirão, que foi contra o Fortaleza, em Cariacica, foi a primeira derrota dele, o primeiro tropeço. Então, cara, numa boa, o Cruzeiro só tem a ganhar com esse jogo contra o São Paulo no Mineirão. Se vai perder financeiramente, o Pedro Lourenço teve que tirar do bolso, financeiramente ali na frente ele recupera. Tecnicamente, para recuperar ali na frente é mais difícil num campeonato tão equilibrado. Quando o Pansieri traz, a gente tá vendo um monte de time vender mando de campo aí, enfim, acabou se tornando normal no Campeonato Brasileiro. Inclusive eu acho que devia ter um bloqueio quanto a essa situação que acontece aí livremente ao longo do Campeonato Brasileiro. Mas a maneira como foi feita, né, a maneira como foi desenhado,
sem qualquer tipo de bloqueio, só não deixando o jogo contra o Flamengo e o clássico contra o Atlético, podendo vender qualquer outro jogo, pegar um Cruzeiro e Corinthians e mandar pra Brasília, mandar pra Londrina, mandar pra sei lá onde, sabe? E por um dinheiro que, com todo respeito, se vai pro Cruzeiro, se vai pro gestor, se vai pra onde, não sei, mas pô, por um dinheiro que não ia mudar a vida do Cruzeiro, né? E com todo respeito, 3 pontos mudam a vida de um clube, né? Chegar numa reta final, valendo uma vaga para a competição internacional, ou valendo uma vaga contra o rebaixamento, né? Valendo a permanência na primeira divisão. 3 pontos, ou no caso de 4 jogos, 12 pontos em disputa, fariam ou poderiam fazer total diferença. Que bom que o Cruzeiro conseguiu correr atrás disso e solucionar. Isso para mim é uma bizarrice que aconteceu, essa notícia que foi trazida aqui pelo Emerson Pansieri há algum tempo, né, aqui na Itatiaia, e aí conseguiu reverter aí o Cruzeiro com o Pedro Lourenço. Enfim, uma das bizarrices aí que aconteceram no Cruzeiro. Emerson Pansieri, mais do Cruzeiro. Informação de momento, o Cruzeiro acaba de divulgar uma alteração na agenda dele da semana, que estava prevista uma atividade amanhã, então foi concedida uma folga para os atletas amanhã. Os atletas voltam aos trabalhos na segunda-feira, reapresentação na segunda então de manhã na Toca da Raposa, para essa semana importante no duelo contra o São Paulo, que muito falamos. E para esse duelo contra o São Paulo também, Lautaro Dias, Gabriel Veron, essa turma toda ganhando ainda mais tempo, ganhando ainda mais oportunidade de trabalhar, de fazer as atividades com os companheiros, para que possam também ficar no banco de reservas. Ô Cirilo, deixa eu fechar aqui a minha participação com uma informação também bem legal, que foi hoje lá no campo de Dirceu Lopes, na Toca da Raposa 1, o Cruzeiro vencendo o Boston City por 4-0. E aí cravou vaga no Campeonato Mineiro Sub-20 na fase semifinal. E teve gol do Kaique Kenji, teve gol do Teves 2 vezes e teve gol do Josefer. Então o Cruzeiro aí, que teve uma campanha bem legal na competição até agora, né? Tá invicto na competição, são 3 vitórias com 3 empates em 16 jogos, consegue então essa classificação em cima do Boston City de Manhuaçu, e agora vai esperar quem ele vai enfrentar no Sub-20. E esses jogadores, todos que eu falei, os 3 que marcaram gols, estão no time principal do Seabra. Então acho que é um fator também motivacional para essa turma nesse trabalho que vem sendo desempenhado, Sub-20 com o Adilson Batista, o Fabrício, e também com o Seabra no time principal. Falei em nome de Betfair, Cirilo.